Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Hoje, sexta-feira. Hoje vocês sabem que a gente faz aquele balanço da semana, esvazia a geladeira. Nem lembro mais quem tá aqui dentro. Essa primeira semana aí foi bem corrida, né? Na verdade, já a segunda semana bem corrida. Mas nós vamos ver quem tá aqui e a gente vai descobrir quem sai e quem fica da nossa geladeira. Hoje, na nossa roda da fofoca, né, a gente tem o Vladimir Alves do site Buchicho, Felipe Campos aqui na bancada com a gente, mas também com os seus bafões, viu? E a nossa primeira página que começa agora com uma informação que deixa todo mundo aí, né, bochichando, porque o namorado de Fátima Bernardes, o Túlio Gadelha, ele perdeu o emprego. E um emprego no qual ele estava há apenas 2 meses. E a informação é do Jornal do Comércio Online, lá de Pernambuco, dizendo que ele era o presidente da Interp, não é? O diretor-presidente da Interp, que é o Instituto de Reforma Agrária do Estado de Pernambuco, um cargo que ele tinha assumido em novembro do ano passado. Em dezembro estourou o romance dele com a Fátima Bernardes, chega em janeiro, ele acaba sendo exonerado e já tem o seu substituto nomeado, inclusive, não é? Que é o André Luiz Negromonte, é o substituto do Túlio Gadelha lá nesse cargo, nesse instituto. O que se diz? O pessoal não quis dar muito detalhe em termos por que a mudança, por que ele foi exonerado. A explicação é seca, é objetiva, ajuste partidário, né? Ele é de um partido e deve ter entrado outro de outro. É uma coisa que envolve política, porque ele sempre foi do mundo político, chegou a se candidatar a deputado, mas não foi eleito, e mesmo assim ele continuou nesse meio, tanto que assumiu esse cargo que é bastante importante, não é? Mas foi anunciada a sua exoneração. Então, em 2 meses, o namorado da Fátima Bernardes, né, perde o emprego. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo, tá? Com um namoro aí que vem sendo apontado, inclusive agora nos bastidores, né? Como eu disse para vocês, a explicação muito objetiva, fria, seca, ajuste partidário, ajuste político. Mas o que ferve nos bastidores, e todo mundo não consegue dissociar uma coisa da outra, é que seria mesmo por conta do namoro com a Fátima Bernardes. A gente nunca sabe, né? O que é alegado, que a exposição que ele tem, o fato de estar nas revistas agora, de estar sendo apontado nas ruas, reconhecido no Brasil inteiro, tá nas revistas de celebridades, nos programas de fofocas, ditos de fofocas, essa coisa toda, não combina com o cargo que ele exercia. Não tem a ver essa exposição. É uma coisa... Esse cargo exige que a figura do diretor-presidente seja preservada, é uma coisa que exige uma postura muito mais séria e até certo ponto fechada do que isso que ele está vivendo nesse momento. Aliás, desde que, né, ele e a Fátima Bernardes assumiram um relacionamento. Então, muito provavelmente, se isso não foi decisivo, teve um peso muito grande na balança para que ele perdesse o cargo. É a exposição, é ele se tornando uma celebridade também, entre aspas, por conta desse namoro, né? O pessoal também estava questionando muito essa história, ela tem 55 anos, ele tem apenas 29, isso gera muita polêmica, isso pode desagradar um eleitorado mais conservador, porque o pessoal metido em política só pensa em eleição e em reeleição, não é? Então, essas questões que normalmente se faz nos bastidores, ou que se faz através dos programas voltados para o mundo artístico, voltado para o mundo da celebridade, eles começaram a fazer entre eles. E isso pode, de fato, ter tido um peso. Pode não ter sido decisivo. Realmente pode ter acontecido o ajuste político. Mas que o fato do Túlio Gadelha ter se tornado, tipo, uma celebridade por conta do romance da Fátima, isso com toda certeza, ninguém questiona não, é o que se comenta bastante lá nos bastidores, segundo as fontes que a gente estava conversando agora há pouco. Então, pode ter esse lado. O Túlio não se manifestou ainda, não se sabe se ele vai se manifestar, e a Fátima Bernardes, né, que estava aí em férias com os filhos no Ceará, já
está de volta ao trabalho, essa coisa toda, ainda também não fez nenhuma declaração em relação ao que aconteceu com o namorado. Talvez prefira não misturar as áreas, não misturar as coisas, tem que aguardar ou ainda está assimilando a notícia de verdade. Agora, pessoal mais descontraído, pessoal das redes sociais, fica fazendo piadinha, já está fazendo piadinha com essa história, dizendo o seguinte: te cuida, William Bonner, porque vai indo um galã para a Rede Globo de televisão, falando que o Túlio Gadelha, porque virou galã também, né? O público feminino curtiu demais quando ele apareceu pela primeira vez ao lado da Fátima Bernardes, começou a falar, ele é lindo, começou aquela disputa entre ele e o Bonner, quem achava qual homem mais bonito, né, dos dois. Ah, um é tio, o outro é garotão, um é malhado, o outro não é, aquelas coisas que a gente viu e que acompanha mesmo toda notícia de romance, de celebridade, não é? E agora a brincadeira ficou essa, te cuida, Bonner, porque o Túlio Gadelha vai ser o novo galã da emissora, o novo galã da Rede Globo de televisão. Enfim, gente, o que se tem mesmo é isso, e agora é aguardar algum tipo de declaração oficial, se é que vai existir. Como eles não querem muito misturar essa história, não é, de cargo, de política, com o meio artístico, com a história de que qualquer declaração possa virar fofoca, então, de repente, não fala nada, a situação já está resolvida, já foi comunicado, já existiu uma comunicação oficial, porque a notícia saiu, inclusive, no Diário Oficial, não é? É uma mudança importante de cargo, e por aí não se mistura, não se toca em Fátima Bernardes, ele não faz nenhum tipo de declaração para não se juntar às coisas novamente, e fica cada coisa na sua área de uma maneira muito discreta. Ele pode aproveitar e curtir um final de férias aí, não é? E depois ver o que rola em 2019, aliás, em 2018, que na verdade só começa em março, é só depois do carnaval. Então agora é realmente descansar, relaxar, se preparar para uma mudança que possa vir a acontecer quando 2018 começar de verdade, tá? Vamos ver. Muita gente fala, agora ele não tem mais trabalho lá, ele pode mudar para o Rio de Janeiro. Gente, ninguém sabe o que vai acontecer. Vamos parar de especular. Eu acho difícil ele abandonar a vida e a carreira que ele tem por lá e os sonhos na política que ele tem por lá, mas de repente tudo pode acontecer, não é? Então é aguardar. E vamos conversar com os nossos convidados. Tudo bem, querido? Tudo bem, Sônia Abrão, muito boa tarde. Vladimir Alves aqui com a gente do site O Buchicho, Felipe Campos aqui com a gente, daqui a pouco os bafões, boa certo? Tarde, Sônia, boa tarde para vocês, boa tarde, Vlad. Olha só, eu acho assim que o Túlio ficou maior do que o partido. Se duvidar, acho que ele tenha ficado um pouco até maior que o próprio Estado, porque isso tomou uma proporção muito grande, né, na época. E ele, claro que ele teve uma mídia espontânea aí. Isso gera, inveja também, inveja, né? Se for candidato vai ganhar com toda certeza. Não ganhou daquela vez, mas vai ganhar agora. Gera dor de cotovelo, então eles já começam meio que querer cortar o mal pela raiz. O mal, não que ele é do mal, lógico. Mas a concorrência que ele poderia fazer, né? Porém, eu acho isso uma grande bobagem, assim, porque se ele é competente, ele já há muitos anos, antes de conhecer Fátima Bernardes, já lida nessa área, lida com política, ele já era militante e já tinha também toda essa predisposição, tanto que ele assumiu o cargo. E tão jovem, num cargo tão importante, ele se dedica a isso há muitos anos, realmente, né? É uma pena, porque eu acredito que há especulações que ele vai se candidatar, tem cheiro de candidatura no ar. Mas não sei agora, eu acho que ele está começando uma nova fase da vida dele, não sei, talvez seja um momento ideal para isso. Ideal para isso mesmo. Vlad, você acha que é política ou a história do romance é que acabou prejudicando a carreira? Eu acho que o romance não. Eu acho que a repercussão, essa coisa toda. Não a carreira, mas que ele perdesse o cargo. Eu acho que pode ter sido não decisivo, o fundo deve ter sido política mesmo, mas eu acho que teve um ponto importante, acho que teve um peso. Se ele é filiado a um partido, possivelmente ele tem ou não intenção de se candidatar aí novamente. Mas, assim, a gente fica... Poxa, 2 meses apenas no cargo. Teve toda aquela história, olha, ele foi nomeado. Não, ele não foi nomeado porque estava namorando com a Fátima Bernardes. Ele já estava preparado para assumir tal função. Aí vai lá e assume.
E assume agora, a função, assume o romance e dança em janeiro, né? Pois é, louco, e termina gente. tudo. Olha, eu acho que nessa história toda deve ter alguma pretensão política. Eu nunca desconfiei de que isso tudo fosse algo relacionado à política. Às vezes o namoro ele pode ter se interessado por ela enquanto mulher, mas assim... não, né? Artisticamente... Claro, que você vai levantar essa eu já lebre. levantei essa lebre o ano passado. Eu de que lembro. talvez pudesse ser um palanque político. Nossa, sabe aquela coisa de unir o útil ao agradável? Tá. Às vezes ele não, às vezes a pessoa não tem intenção, não tem essa maldade. Sei, entendi. Mas vai saber, né? Ter uma visibilidade. Às vezes tem tanta gente, eu estava até conversando hoje com um motorista de aplicativo, tem tanta gente que tem uma oportunidade de fazer o bem para a nação, e aí a pessoa, quando tem a chance, não faz. Então, às vezes, numa dessa, ele tem a possibilidade e tem o desejo de fazer algo pelo próximo. Ele era presidente do ITERP, e pode fazer através da política. E ele era presidente do ITERP, né? Que é exatamente. um órgão extremamente Instituto importante. e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco. Mas esse papo tá ficando muito político, tô gostando não. A gente vai girar a nossa roda. Eu acredito que mais do que a Fátima ser um palanque para ele, tem esse lado de pesar contra, porque tem muita gente com esse preconceito, esse meio em que ele trabalha é bem do tipo, né? E também tem essa história que o Felipe tá falando, de repente fala, pô, meu cara tá virando celebridade, vai roubar meus votos aqui. Gente, nunca sabe, vamos esperar eles se pronunciarem, se é que eles vão se pronunciar, e a gente vira essa página. E aí, ele vai fazer concorrência pro Bonner lá na Rede Globo? Você tá acreditando? Ou a Fátima sofrer retaliação na emissora por uma possível candidatura? Não, aí tentar acho que não ligar chega. um nome. Não chega, né? De enfiar ele em malhação, né? Eu acho que ele vai direto para Deus salve o rei, né? Não falta público para ele. Ser repórter do programa da Fátima, Marmita, você acha? É verdade. De repente ele pega um viés social aí, faz umas reportagens na praia dele, né? De repente pode ele é advogado, pode ser um sim. consultor. Exatamente, pode ser um consultor do programa, vamos ver, pode haver mais um encontro aí dentro do encontro. Não vamos né? dar muita dica, porque a gente concorre com o encontro de manhã. Melhor para você, então eu não vou dar dica nenhuma. Mas olha, se a Globo bobear, o melhor para você traz, pronto, né? Vai ser muito legal. Lógico, aí seu amigo Cristian Marcelo, vendo? Pode fazer a proposta. Olha, o Zuca, o Edu, a Mari, o Vlad e o Túlio, né? O Gadê. Ah, que legal que vai ser. Tem o Zuca e tem o Gadê. É bem legal. Ah, tá. Olha, a sugestão não falta. Falaram que ele pode ser contratado, o Luciano está falando, como personal também, porque olha ele fazendo a corrida com a Fátima e na areia fofa e na areia quente, né? Tá aí, gente. E aí, como foi que esse romance tem feito bem pra ela? Tem feito bem pra ela, tem feito bem pra ele, mas acho que ela não estava esperando uma reviravolta dessa, nem ele, né? Então, vamos ver, depende dos bastidores também, que a gente não sabe, né? Ele é maravilhoso, né? Ele não precisa ser presidente de nada, ele não precisa. Ele é presente de Deus mesmo, ele só precisa pronto, estar né? pertinho da Fátima e ponto. E mais nada, e pronto. Bom, vamos continuar a nossa roda aqui, vamos ver o que a gente tem. E aconteceu algum problema aqui, mas eu já resolvi, tô ficando craque, né? Olha aqui, gente, Gugu renovou o seu contrato com a Rede Record. Aleluia! 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 Pronto! Ai, até que enfim! Aí a gente não pode parar de falar nesse assunto. Aleluia, né? por ele ter garantido aí o futuro de pelo menos um ano. Mas, né? ao mesmo tempo, uma certa tristeza. Dele talvez não poder ter vindo para a Rede TV, não poder ter ido para o SBT. Sim, né? A gente acha Band, que também foi muito cogitado, com uma proposta de entrar de sola na guerra de audiência dos domingos. Pra fazer o que ele vai fazer, mas a Record gostei. não marcou bobeira. Mas ele vai fazer o Power Couple. É isso não mesmo? Gostei. Que vai ser remodelado, Vai inclusive. ser remodelado. Por quê? Eles vão reajustar o programa, inclusive eles vão gravar na sede da Fazenda. Eles vão redecorar o espaço e vão gravar lá. Então, tem essa novidade. As provas, tudo vão acontecer lá. Vai ser tudo feito lá. E aí já menos estão estudando sabia? de fazer ao vivo.
Tá. Então vai ser tudo ao vivo, discussão ao vivo, votação ao vivo, eliminação ao vivo. Até porque, se faz gravado, eu conto. O Vlad é o terror, ele é o rei do spoiler aqui. Eu sou contra reality show gravado, eu nunca vi reality show gravado. Não, mas acho horrível também, você tem razão. E aí agora tem essa possibilidade. Aí eles vão fazer isso e o Gugu vai assumir o Power Couple. Com isso, o que teremos? Justos na Fazenda. É, Justos fica mesmo. Entendeu? Né? Agora, tá legal. Estão falando também, mas isso é Rádio Corredor, tá, gente? Que o Justos não gosta muito dessa história de ter um único programa. Então, estuda-se a possibilidade, ou cogita-se a possibilidade, apenas isso, dele voltar com um esquema que eu particularmente acho que esse é o dele. Ali ele dominava, ali ele estava super bem, aí ele mostra um lado de homem fino, educado, culto que ele é, um bom entrevistador, aí tá valendo. Meu Deus, para que eu perco o emprego. É o Gugu. Ou é o Justus? É o Justus não. Olha aqui, que seria a volta do Roberto Justus Mais. Aquele programa era muito legal. Ali é o número do sapato dele, né? Ali realmente aquele é o Roberto Justus que a gente gosta, conhece e gostaria de ter de volta também, porque na Fazenda, Deus que me perdoe, no Power Couple também não foi muito diferente. Eu gostava. Um pouquinho melhor. Foi um pouquinho melhor, né? Mas o desastre mesmo é a Fazenda. Então seria um programa que eu acho que é de verdade a cara dele. Eu acho que o Gugu vai dar uma nova cara no Power Couple, porque além de apresentador, então ele cria, ele produz, ele dirige, então ele tem essa visão de televisão, do que vai ser bom enquanto um game, né, de casais. E tem essa novidade, mas assim, aí descamba para a história de que o Justus vai continuar na Fazenda, aí eu não gostei. Não, isso é certo. Deveriam Pode chorar na rampa. O choro é livre, como se diz, pode começar. Não vai ter jeito. O Roberto Justus Mais é um programa que realmente a gente tem uma opção no domingo à noite, né? Principalmente quando ele passava no domingo à noite. É verdade. E tem umas. Ele mesclava muito bem os convidados de acordo com o tema, né, do programa. Então aí trazia no final aquela história do vermelho, né? Que tinha a pergunta vermelha. Enfim. Exatamente. Então o programa era muito bem produzido. Eu acho que foram as duas belas tacadas. Uma, um sucesso enorme, que foi o que trouxe ele para o grande público, que foi mesmo o Aprendiz, e depois o Roberto Justus Mais era de boa medida. O Game no SBT eu não gostava. Eu gostava. Né? Do 1 contra 100 e do Topa ou Não Topa. Eu gostava. Eu gostei de todos os formatos. Eu gostava dos jogos, não dele no comando, Bravanel, que pode ser a Patrícia agora. Mas vamos ver aí o que acontece. Agora, o Gugu renova por um ano, mas para 2 programas. A gente sabe que ele vai acabar apresentando formatos, é o Power Couple mesmo. Mas e o outro? Então, pode ser que continue o Gugu. Programa de auditório. Só que eles estão vendo aí como conciliar, porque assim, toda a equipe foi dispensada. Existem algumas pessoas próximas que o Gugu mantém ao lado dele, diretores. O time dele mesmo, né? E são os cabeças lá da produtora que permanecem com o Gugu. Mas assim, a equipe de produção foi todo mundo dispensado. Então eles vão ter que recontratar essas pessoas e aí vão decidir se o Gugu vai fazer via produtora ou se ele vai fazer lá na sede da Record. Né? Não muda muita coisa, mas enquanto eles decidem isso, o Gugu continua no tratamento de beleza, né? Lógico, vai voltar bonito. Mais formoso ainda, formosura. Aí me ligaram ontem para falar assim... Não, ele não foi fazer nenhum procedimento cirúrgico. Ele não vai fazer. Eles são muitos. Ele e a doutora Ana Helena são muito amigos e, inclusive, são compadres. É verdade. E ele foi apenas visitá-la. Eu falei, nossa, mas precisava ir visitar na clínica. Chama pra almoçar em casa. Né? Vai em casa, vai passear em casa. Leva a doutora Ana Helena para jantar, ou você vai na casa dela. Não precisa ir na clínica, né? Olha aqui, primeiro bafão de Felipe Campos, já vamos abrir, porque é um querido que ficou doente de novo e a gente quer notícias dele com toda certeza, né? Pois é, né, Sônia? Olha, e ontem pegou todo mundo de surpresa, inclusive eu também, quando eu recebi a informação que o Rock voltou novamente a ser hospitalizado e principalmente ontem, depois de uma série de gravações lá no SBT, acompanhando... Ele já estava trabalhando a todo vapor? Já estava trabalhando a todo vapor. Principalmente depois
das gravações do programa Silvio Santos ontem. Terminou uma gravação com o presidente. Sim. E teve a gravação de mais 2 quadros. Aí ele começou a se sentir muitíssimo mal. Ele começou a sentir falta de ar, falta de ar. Isso. E aí o que aconteceu? Chamaram um médico do SBT e o Rock saiu de ambulância do SBT com um balão de oxigênio, porque ele não estava conseguindo respirar. Bom, levaram o Rock para o hospital. Chegou no hospital, aí eu consegui falar com a Nilda, que é a esposa do Rock, e ela me disse o seguinte: o Rock está precisando fazer um ajuste na válvula, naquela válvula que ele colocou, e porque ele já não vem se sentindo bem já há algum tempo, há umas 2 semanas, com falta de ar, enfim. E aí, o que acontece? Como o médico ainda não chegou de viagem, eles não querem passar por uma outra equipe médica para fazer a avaliação. E aí deram umas medicações para o Rock. E aí, o que aconteceu? Essas medicações que deram esses efeitos colaterais, vamos dizer. Que daí aumentou a saturação. Essa alteração, o que é? A respiração, a falta de ar, né? E aí, ele começou a se sentir mal, foi para o pronto-socorro e ficou hospitalizado ontem. Parece que hoje ele já foi para casa. Mas agora ele só volta a trabalhar assim que depois o médico... que fizer o ajuste da válvula. Tem que fazer esse ajuste da válvula. Parece que esse ajuste da válvula... Essa é aquela válvula que ele tem na cabeça por conta da hidrocefalia. Lembra que a gente falou daquele líquido, né? Que tem no cérebro, e com a válvula descarrega toda no estômago mesmo, no abdômen. E daí ontem ele se sentiu mal, tanto que tinham mais 2 quadros para serem gravados ontem à tarde, antes dele passar mal, que depois teve que dispensar o auditório e foram canceladas as gravações. Diz que o Silvio Santos ficou muito preocupado. Eu imagino. Muito preocupado. Meu Deus do céu, ele passou mal mesmo, a ponto de ter que sair de ambulância, parar no hospital, é porque o mal-estar, né, foi muito grande. De fato, ele deu um susto em todo mundo. Agora já está em casa, então mais uma vez repouso. Eu acho que ele tinha pego também aquele ritmo total de trabalho, né? O Rock já tinha voltado com tudo mesmo. Eles estavam fazendo gravação em cima de gravação, gente. Ele não consegue parar, né? Ele tem uma vida assim, né? Ele tem um amor pelo que ele faz, que ele é diretor de público no SBT, ele mesmo diz. Então, assim, ele tem um amor pela caravana, pelo SBT, e ele não consegue ficar. Só que ele precisa entender que agora ele precisa estar bem, porque se ele não estiver bem, sempre vão ocorrer esses episódios. Ou diminuir um pouco a carga de trabalho mesmo, né? Alguém para ajudar, para dar um suporte ali, também é uma hora boa de que isso venha a acontecer. Assim, poupa ele um pouco, fica supervisionando, né? Sem precisar botar tanto a mão na massa. Porque, poxa, ele perdeu a voz, né? O negócio foi sério. Foi sério, muito ele chegou sério. a perder a voz. Então, depois de muita fono, depois de trabalho, depois de acho que umas 3 vezes voltando e indo para o pronto-socorro, né, Sônia? Aí que ele voltou a trabalhar e agora ocorreu isso ontem. Mas olha, para vocês ficarem mais tranquilos, ele deixou um recadinho também aqui pra gente. Vamos ver. Mais uma vez quero te agradecer o carinho que você tem por mim e por todo o pessoal do SBT. Muito obrigado por você se preocupar comigo, graças a Deus estou bem. Você aguarda, a qualquer momento eu vou te visitar no programa, agradecer a mulher carinhosa que você é por esse povo brasileiro. Um abração para você, gosto muito de você, te adoro. Não vejo a hora de ir para lhe dar um abraço pessoalmente. Que Deus abençoe você e essa equipe maravilhosa que trabalha com você. Tchau, minha estrela! Beijo, meu rei. Olha aqui, a gente fica te esperando, o programa está sempre de portas abertas, né? E realmente é bom pelo menos poder ver, né? A respiração ainda está um pouquinho, né? Ele está ofegante um pouco, mas já está em casa, já está estabilizado. O próximo passo vai passar essa crise aí, já fazer o ajuste e aí ele fica legal de novo, né? Vai ficar tudo em ordem. E depois se rever o esquema de trabalho dele, deixar ele mais na
na direção, na supervisão, no comando ali dessa área de lidar com o público, de estrutura, deixa ele mais dando as assessoradas que ele dá no Silvio também no palco, né? Forma uma dupla boa e já está de bom tamanho, viu? E a Nilda me confidenciou ontem. Beijo, viu, Janilda? Que ele é resistente em tomar os remédios. Ai, mas que coisa, teimoso, né? Não pode, pelo amor de não Deus. Pode. Ele preza tanto pelo trabalho que o Rock é aquele tipo de pessoa que se ele está passando mal, ele não avisa. E fica tentando ele quer trabalhar o a todo tranco, custo. tá. Para ele ter sido levado para a ambulância, é porque realmente porque ele passou muito mal. aguentou mais Ele é daqueles que mesmo, aguentam o né? tranco mesmo. Mas tem que tomar os remédios, tem que cuidar direitinho da saúde e voltar a trabalhar, que todo mundo te ama, Rock. Te ama, Rock, pelo amor de Deus, se cuida, tá? Por todos nós também. Bom, daqui a pouco o Felipe tem mais bafões, nós vamos continuar aqui nossa roda da fofoca, porque tem uma notícia que o pessoal tá falando, não acredito, não é verdade, imagina, que exagero, porque a Marília Mendonça já estaria ganhando 10 milhões de reais. Acho meio exagerado também, você não acha não? Se você fizer as contas, você Eu vai sou chegar... ruim de conta. Eu também sou péssimo. Pega a calculadora. Eu já usei a calculadora hoje para saber quantos salários mínimos ela ganha por mês. Por quê? Faz 10 as mil contas. salários mínimos. Dá 10 milhões, mas né? Aqui em São Paulo o salário mínimo é 900 e pouco. 10 milhões Por mês. Ó. Alô, porteiro! Tô ligando pra te avisar que o homem está aqui. Tá bom? Você quer ir no lugar dela? Alô, porteiro! Não, eu vou. 10 milhões Mas por vai mês. mesmo, Felipe, a gente dá maior força. 10 milhões por 10 mês pra milhões cantar. por mês. Aí eu fui mesmo? fazer. Não, porque eu falei, eu quero saber. Fazer uma comparação. Bom, mas é nem uma Wesley fábrica. Safadão É a chegou a folha de essa pagamento cifra. de uma fábrica. É mesmo. São 10 mil funcionários, uma linha de produção imensa. ganhando cada um 22 anos de 22 idade, anos. gente. Olha o que 10 o Hilbert milhões. perdeu. Olha, só de salário. Olha o tempo que você está só de- perdendo, Felipe. Por Olha, favor. só de salário, se a gente for levar em consideração 1.700.000, vezes 4, que são os meses, que são a quantidade de semana no Sim. mês. Mas às vezes vezes você tem 4, 2, 3 dá shows 6 num milhões e dia. 800. 6 milhões e 800, isso só de salário. Só para ela existir, só para ela gritar alô porteiro no tal. Alô porteiro! 6 milhões e 800. Aí vem, acho que quantificado, YouTube, vem Sim, quantificado toda essas a histórias mídia que ela todas. tem, Ela, né? ela deve ser o restolho, vem aí disso. Dá 10 De milhões. tudo isso, cascalho, né? mais muito Exatamente. dinheiro. 6 milhões e 800 por mês é bom dinheiro, né? Levando ela em tá consideração bem, realmente. que o salário do Faustão é 5 milhões. Ela é compositora também, bem lembrada, Também viu, Marita? tem. Ela tem muito sucesso mesmo. Dela mesma, pro repertório Vocês já acham próprio e 5 para outros, milhões? né? Muito. Você já acha É o que ele tá falando, o salário do do Faustão Faustão, alto, né? ela ganha o dobro. Ela ganha Só o isso. dobro, simplesmente. Mas também trabalha 10 mil vezes mais, né? Pois é, tem dias que ela tem 1, 2 shows. Não, e viajar local pra lá e pra cá, mas tá compensando realmente. Parabéns aí Maravilhoso, pra Marília né? Mendonça, E né? acho que merecidos. Merecidos 10 milhões aí, porque realmente essa mulher veio pra Ela ficar. levanta a galera mesmo, né? Assim, eu quero que todas fiquem, todas, mas nós sabemos que sempre existe esse momento sazonal, que umas chegam e as outras vão embora vão. e tal. Uma hora você tá nesse auge, daqui a Mas- pouco tá apenas bem, né? E assim vai. Mas a Marília Mendonça, eu tenho comigo que ela veio pra ficar. Viu, Nayara Azevedo? Ele tá te traindo assim não, de público para todo o Nayara não tá Brasil. fazendo Ele não tá nada. valendo nem 50 reais agora, tá Eu vendo? ganhar 10 Felipe milhões. traíra. Ô, Sônia. Exatamente. Mas a Nayara não tá fazendo nada. Como não tá fazendo nada? não Tá tá- fazendo show pra caramba. Eu vi uma bronca do fã-clube dela. De que, da Nayara? É, da Eu sou Nayara. enlouquecido pela... Porque falaram que eu não falo. Ó, Aí, Ângela. aqui, quer ver? Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Olha aqui o 50 Agora é tarde. Olha Marília aqui, é do Mendonça, fã-clube Nayara Azevedo, Nossa Rainha.
E eles me detonam. Eu não faço uma traíra, é o Felipe. Acabou de trocar a Nayara pela Marília Mendonça. E olha aí o que eles me mandaram. Sônia Abrão, até te ofereceria um copo d'água. Mas acontece que a Nayara jogou tudo nela para se igualar aos fãs molhados pela chuva. E aí embaixo, ó, é que eles... então, mas foi clube é coisa. Não, põe a mensagem que tá aí. Humildade que fala, né? Isso a Sônia Abrão não fala, mas acho que pode uma coisa dessa. Mas você vai falar que ela jogou um copo d'água na cabeça? Vocês não informaram aqui pro programa, ninguém me passou nada. Depois vai falar que eu não falo, eu não vi ela jogando água na cabeça, parecia que ela estava na chuva, como público. Legal a atitude, achei bem bonitinho, bem simbólica mesmo, dessa proximidade, né? Vocês estão tudo molhados, vou ficar também, vou fazer o show assim. Tava combinando a Sônia, eu, o Vlad, pra ir no show da Nayara? Sem capa de chuva. Exatamente, sem capa de chuva, nem nada. Nós íamos no show da Nayara, porque nós então, se eu não falei, está falado, tá? Tá aí o registro. Deixa eu ver de novo o nome do fã-clube. É um Instagram, inclusive, que tem, o nome, que é Nayara Azevedo, Nossa Rainha. E ali tem um outro. FC contra o quê? Contraste. Contrastena. Tem dois. Ali tem fã-clube Contrastina, tá? FC Contraste. Nayara Azevedo. Nayara Azevedo. Exatamente. Você falou em redes sociais, em fãs e seguidores. A Marília Mendonça, em 2015, tinha 191 mil seguidores. Sim. Agora ela tem... É meu? 10 milhões também, vai. 10 milhões também. Quase. Tem 8 milhões de seguidores. Olha, que maravilha. E também dá pra ganhar dinheiro. Ela tá com o dobro da Bruna Marquezine. Tem gente que tem 1 milhão e cobra 80 mil pra fazer uma publicação. Tá vendo? Então, dá pra aumentar essa cifra aí. Tem 1 milhão e cobra 80 mil? R$80 mil. 80 mil? Quanto você tem no teu? 1 milhão e 300 mil. Vamos juntar com os meus 190, 1 milhão e meio de seguidores. Botar a placa, aluga. Vamos juntar com o seu também, depois a gente racha 80 paus em 3, gente. A gente já vai quase 30 mil pra cada Quanto um. que é? 80 mil? 80 mil reais, uma publicação. Então, a gente junta que não os vale seus seguidores, os meus, o do Felipe, a gente e anuncia uma coisa e racha 80 mil reais. Tá bom? Gente, eu não ganho um tostão. Como é que Coloca uma placa, aluga-se. É muita incompetência. Ok, vamos mudar de assunto. Essa foi chocante. Bom saber, agora. Eu vou colocar, aluga-se. Eu vou colocar no meu plaquinha lá, vai. Gente, Ivete Sangalo resolveu mostrar as roupinhas das gêmeas, tudo no varal, assim, bem bonitinho, né? Estão chegando aí, estão chegando, vamos ver. Acho que nós vamos ver. Tiraram a roupinha do varal, foi isso? Recolheram? Já recolheram? Que bonitinho. Eles já estão lavando tudo direitinho, né? Muito legal isso. Tudo rosinha. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A roupa no varal. Ai, que roupas. Que roupas lindas, lavadas com amor. Por favor, tem mais roupas lavando, tem mais roupas secando, mais roupas de bola. Aqui temos bares, calcinhas, tudo rosinha. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A roupa no varal. Ai, que muito lindinhas, né? Tão gostoso ver isso, tudo lavadinho, bonitinho, esperando a chegada, né? Depois vai ser bárbaro. Acho que é a melhor fase, não é? É uma delícia, é uma delícia. Cada fase tem a sua. É que em bebê a gente ainda manda, né? Então, a gente tem o controle da situação. Depois, minha filha, a coisa muda. Eu gostei que a Ivete Sangalo é gente igual a gente. Ela é que ela usa pregador de madeira com de plástico, tudo misturado. Quarando a roupa, como se fala, né? Tá tudo misturado. Ai, artista só usa coisa de grife. Né? O pregador é de madeira. Tudo pendurado, tudo no varal, tudo secando mesmo. Você viu essa piscina? O que é isso, Eu não gente? sei. Os fãs... com gelo seco? É, uma piscina com gelo seco. Eu já ouvi falar que é a piscina da casa dela.
Mas como é que conseguiu esse efeito? Jogando gelo lá dentro. Olha lá, tem Ah lá, é gelo seco, sim. Eu vi. É a piscina da casa dela, mesmo, né? que tá falando, com gelo seco. É que gelo seco faz muita fumaça, você nem precisa de muito, não é isso mesmo? E aí já começa a fazer Já essa coisa toda. Eu, hein? Porque eu não tinha visto o baldinho do gelo lá. Foi no box de Baldinho de casa. gelo, né, da Cláudia Leite? O baldinho de gelo é da Cláudia Leite. Da Ivete é baldinho de gelo seco. Ah, olha lá. Gelo é mistério, é mistério. Nossa, que É Não dá pra gelo seco, é entender nada. mistério. Olha. Tem o fundo musical, nós falando e a Ivete. Mistério, que é isso? Pega um pra mim. Gelo seco é mistério, é mistério. Pega pra mim. É gelo seco, é mistério. Gelo seco é mistério. Pega um pra mim. Barato. É o mistério. Ah, mistério. Eles conseguiram desvendar um mistério, porque desde manhã, Que mágica é de manhã essa? não tinha essa parte aí. Só tinha a piscina com gelo. Olha lá. Que bala, De manhã quando você deu a notícia, é não isso? tinha essa- Agora já tem explicação, esse mistério acabou o revelado. mistério. Olha aí, tava tudo na piscina. As imagens são lindas, né? Na verdade. Muito legal, muito legal. Porque o médico liberou para ela natação. Aliás, liberou não, recomendou. Eu acho que agora nessa fase, né, não tem mais malhação, Não né? tem mais Tem malhação. só- Eu acho que nessa fase não deve estar tendo nem mais nada. É. Porque falta o quê? Meio Pode mês, nadar? uns 15 dias por aí. Não sei. Quando já tá tão assim, você pode precipitar alguma coisa, ainda mais sendo gêmeos, né? Não sei, aí é da orientação, mas que ela trocou a malhação pela natação, com toda certeza. Olha aqui, a gente falou da história da renovação do Gugu, mas já está tudo certo também com o César Filho, né? Com a Renata Alves. Falta conversar com a Ana Hickman, é isso mesmo? Mas que Exatamente. também é só para acertar detalhes, eu acho, que está na cara que ela fica. Não, já né? está todo mundo definido porque eram os contratos que já estavam prestes a vencer. Então, esses eles já resolveram, já renovaram e agora só o da Ana Hickman que não precisa pressa, porque tem um tempo aí, uma folga. Esse é o que ainda tem mais, ela ainda está vigente Está com o contrato mesmo. vigente e dá para esperar, inclusive, até pelos... Ela é linda olha, eu mesmo. quero aproveitar o ensejo, se vocês Nossa, concordarem, que chique, fala ensejo, né? Por obséquio. e estender um tapete vermelho para Ana Hickman por conta de uma atitude que ela tomou, que ela tem uma cachorrinha, se não me engano, é a Kira, e ela é uma Golden. E a Ana está cuidando dela, que ela é recém-nascida, é filhote, para treinar, vai levar para o shopping, vai levar para o supermercado, vai levar para passear no bairro e depois ela vai doar para pessoas que têm um tipo de qualquer de acuidade visual. Então, se a pessoa tiver uma deficiência visual, vai receber Vai ser um cão guia? esse cão que ela tem, que é dela e que ela já colocou à disposição para quem Mas precisa. ela já colocou para treinar como cão guia, né? Ela e a Tem que família. treinar com O primeiro passo agora, como ele é novinha, ela vai passar por esse treinamento familiar. Mostrar onde é o que, Tá. até que venha um treinador, um adestrador, que já esteja, vá, o cãozinho né? também já esteja mais crescido, porque tem fases, né, do crescimento para o aprendizado também, porque é bebê, né, tem que crescer um pouco para começar a aprender as coisas. Então, legal E é isso, porque muito existe legal. um número Tem muito tanta gente grande falando de pessoas que cão-guia. precisam de cão-guia e o número de cachorros que fazem esse trabalho para o ser humano é infinitamente menor do que a necessidade. Então, tá aí a Ana Hickman aproveitando, né, da imagem dela para ajudar uma causa No tão bom nobre. sentido Então, tá aqui mesmo. o nosso Tá aí, tapete estendido o vermelho. tapete estendido para Ana Hickman. Acho muito legal. Sabe o que eu vou aproveitar e vou estender um tapete vermelho para o Rodrigo Faro, sabe? O Rodrigo mereceu porque ele teve uma atitude muito bonita em relação a babá das filhas dele.
né? Que ele proporcionou a realização de um sonho da babá. Então, quando você tem possibilidade e tem alguém sonhando do seu lado que não tem, você vai lá e usa isso para poder beneficiar, foi uma coisa muito legal, né? Muito legal, você ter a oportunidade de realizar um sonho até de alguém que cuida e zela pela sua pela seu sua bem família, maior, né? o seu bem maior, São mais seus precioso, filhos e a família. são seus filhos realmente. Então ele realizou esse sonho dela de fazer uma viagem, não foi? Olha aí, tá aí Rodrigo Faro na Vi que eles colocaram as malas todas né? enfileiradas lá no aeroporto. As fotos aí, gente. E levaram mala. Levaram ela para conhecer o Vaticano, que era o sonho dela, na verdade, né? E aí, realmente, esse momento ficou registrado. Tá aí o Rodrigo com a mulher, com a Vera Viel, e a babá das filhas, que eu tô procurando o nome aqui, eu não tô achando, mas a carinha dela tá aí para vocês verem. Então, eu acho lindo. Isso daí não é nada pro programa, né? Que o pessoal fala, mas é isso, aquilo. Não é nada de programa. Isso é da vida dele pessoal, onde ele continua fazendo as coisas bonitas que ele faz no palco também. Então, achei bem legal. Tapete vermelho. Quer dar tapete vermelho para alguém? Não, aproveitar a onda? Não? Quer tacar alguém na geladeira? Eu tava pensando nisso. Olha, eu quero... Eu sabia que tá pensando mais na geladeira. Na verdade, eu quero mandar um beijão pra Regina, presidente da Salgueiro, e pra Flávia Serino, que elas estão agora assistindo a gente. Ai, que legal. Beijo Então, olha... vocês. Um excelente carnaval. Lindo, lindo, lindo. Então né? faz o seguinte, Regina, só me passa algumas coisas. Tá bom? Vou gostar ainda mais pedágio, de você. tá? É pedágio, Vou com gostar toda ainda mais. certeza, viu? Beijo pra vocês. Chama Ana, a babá das filhas. Essa é a Ana, a babá das filhas do Rodrigo Faro e da Vera Viel. Aí eles realizaram esse sonho, pegaram a Ana e levaram lá no Vaticano, que era tudo que ela queria nessa vida. Muito legal, de verdade, viu? Olha, deixa eu mostrar pra vocês, acho que a gente tem um trechinho de uma entrevista da Cris Flores, nossa queridíssima Cris Flores, mas ela conta uma história muito engraçada, gente, que quem mudou a vida dela em termos de se vestir, de deixar de ser ter aquele figurino típico de jornalista, né? Porque assim, ela não conseguia usar saia, vestido, o pessoal reclama isso de mim aqui também, eu não faço, porque a gente tá na rua fazendo reportagem, tá andando, tá viajando, tá subindo em viatura, tá descendo, você usa outro tipo de roupa, super informal, né? Aquela coisa prática mesmo, de trabalho. E aí um dia ela chegou lá na Record, isso foi da época que ela estava na Record ainda, e o Paulo Henrique Amorim perguntou para ela, escuta, você saiu do lixo? Com aquela delicadeza total, mas tem dia que parece. Ela disse que foi bem-vinda, porque aí ela se tocou que ela estava num veículo, né, de imagem, e ela começou a se cuidar, e hoje ela é a Cris que a gente está vendo aí, embora ela trabalhou com a gente um tempo, né, e assim, como jornalista mesmo, ela era da minha novela, ou da Contigo, se eu não me engano, e assim, Contigo. com roupa de jornalista, da Contigo, né? E ela vinha ao nosso programa fazer o quadro do noticiário também, sempre vestida da maneira simplesinha, que na verdade é prática, gente, pelo tipo de trabalho que exige estar se deslocando para lá e para cá. Mas depois o Paulo Henrique Amorim mudou a vida dela, vocês vão ver esse trecho agora, vamos lá. Imagina um Fiat Uno bem humildezinho, com dois jovens jornalistas dentro. Vocês trazem alguma lembrança? Muitas! Era assim que a gente ia da Editora Abril, naquela época a gente trabalhava. Eu na Contigo, ela na minha novela. Minha novela, e a gente ia no programa da Sônia Abrão, mostrar a capa em primeira mão pra você, Sônia. Ah, meu obrigada. Foi assim que tudo começou. Pois é. E aí, como você pode ver, uma pessoa fez escolhas acertadas na vida, ficou rica e famosa, e a outra continua aqui com a mesma cara de antes. Parece, você tá muito melhor. Imagina. Fotos do passado. Pois é, Nós dois acendemos. Na época que a gente ia lá na Sônia, você tinha um visual completamente diferente do que você tem Sim. hoje. Que de repente assim, pá, desabrochou aquela deusa da televisão. Eu falei assim, essa é a Cris que andava comigo pra ir pra Sônia. Não tô acreditando, existe esperança pra mim. As pessoas falam, o que você fez? Na prática, eu mudei o cabelo e tirei o óculos. Tá. Só. Eu nunca botei uma prótese nem no peito, nem na bunda, nem na perna, nem no braço, nem na cara. Nunca fiz plástica, nunca levantei nariz. O que eu fiz? Eu descobri a maquiagem que ia ficar bom pra
bem pro meu rosto, pro meu, né, tipo físico, mudei o cabelo e tirei o óculos, porque eu não estava preocupada com a estética. Eu estava no momento, redação, que eu tinha que correr, eu tinha que usar sapato baixo, eu tinha que enxergar direito, eu tinha que ouvir direito. Que tinha uma chefe que gritava o nome dela o dia ainda. Aí eu pensava assim, coitada essa menina. Eu ralava, né? Nossa Senhora. Mas você sabe quem me ensinou isso de verdade? O Paulo Henrique Amorim. Eu ia correndo da redação, chegava toda amassada, toda suada, eu ia dirigindo meu carrinho, milzinho lá, isso aqui, Um dia ele falou pra mim assim, de onde você veio? Fui da redação. Ele falou, mas você tá na televisão, precisa cair sua ficha, que você trabalha com visual, porque senão fica parecendo que você saiu da lata de lixo. Isso, mas é verdade, e isso foi muito importante pra mim, porque as palavras duras que fazem a gente amadurecer e crescer, e eu agradeço muitíssimo ao Paulo, aprendi demais com ele. Você foi ali atrás, deu uma choradinha e voltou. Claro que não, sabia? Eu dou risada das coisas. Ele falou, foi sério. incrível, Ele falou assim, por que você não faz maquiagem? Você pode fazer maquiagem aqui na emissora. Você pode colocar uma roupa mais legal. Você pode passar a roupa. Se você quiser passar a sua roupa que você chegou suado, eu faço questão de te oferecer tudo isso. E ali caiu minha ficha. Eu comecei a me preocupar em estar, né, razoável. Porque qual que era o meu medo? Se eu ficar me arrumando, vai ficar parecendo que eu sou a bonita, que eu quero chegar aqui pela beleza. Não é o caso. Eu queria mostrar que era possível você chegar na televisão. Você venceu pelo conteúdo. Pelo conteúdo, pelo currículo, pelo estudo. Tá aí, né, gente? Olha só que atitude bonita do Paulo Henrique Amorim. Diz, e depois o Roberto Justus Mais era de boa medida. O game no SBT eu não gostava. Eu gostava. Né? Do 1 contra 100 e do Topa ou Não Topa. Eu gostava. Eu gostei de todos os formatos. Eu gostava dos jogos, não que pode dele ser no a Patrícia comando, Bravanel. que pode ser a Patrícia agora. Mas vamos ver aí o que acontece. Agora, o Gugu renova por um ano, mas para 2 programas. A gente sabe que ele vai acabar apresentando formatos, é o Power Couple mesmo. Mas e o outro? Então, pode ser que continue o Gugu. Programa de auditório. Só que eles estão mesmo. vendo aí como conciliar, porque assim, toda a equipe foi dispensada. Existem algumas pessoas próximas que o Gugu mantém ao lado dele, diretores, o time dele mesmo, né? que são os cabeças lá da produtora que permanecem com o Gugu. Mas assim, a equipe de produção foi todo mundo dispensado. Então eles vão ter que recontratar essas pessoas e aí vão decidir se o Gugu vai fazer via produtora ou se ele vai fazer lá na sede da Record. Não muda muita coisa, mas enquanto eles decidem isso, o Gugu continua no tratamento de beleza, né? Lógico, vai voltar voltar bonito. mais formoso ainda, formosura. Aí me ligaram ontem para falar assim... Não, ele não foi fazer nenhum procedimento cirúrgico. Ele não vai fazer. Eles são muitos. Ele e a doutora Ana Helena são muito amigos e, inclusive, são compadres. É verdade. E ele foi apenas visitá-la. Eu falei, nossa, mas já vai visitar na clínica? Chama pra almoçar em casa. Né? Vai em casa, vai passear em casa. Leva a doutora Ana Helena pra jantar, ou você vai na casa dela. Não precisa ir na clínica, né? Olha aqui, primeiro bafão de Felipe Campos, já vamos abrir, porque é um querido que ficou doente de novo e a gente quer notícias dele com toda certeza, né? Pois é, né, Sônia? Olha, e ontem pegou todo mundo de surpresa, inclusive eu também, quando eu recebi a informação que o Rock voltou novamente a ser hospitalizado e principalmente ontem, depois de uma série de gravações lá no SBT, acompanhando... Ele já estava trabalhando a todo vapor? Já estava trabalhando a todo vapor. Principalmente depois das gravações do programa Silvio Santos ontem, terminou uma gravação com o presidente e teve a gravação de mais 2 quadros, aí ele começou a se sentir muitíssimo mal. Ele começou a sentir falta de ar. E aí o que aconteceu? Chamaram um médico do SBT e o Rock saiu de ambulância do SBT com um balão de oxigênio, porque ele não estava conseguindo respirar. Bom, levaram o Rock para o hospital, chegou no hospital, aí eu consegui falar com a Nilda, que é a esposa do Rock, e ela me disse o seguinte: o Rock está precisando fazer um ajuste naquela válvula que ele colocou, e porque ele já não vem se sentindo bem já há algum tempo, há umas 2 semanas, com falta de ar, enfim.
E aí, o que acontece? Como o médico ainda não chegou de viagem, eles não querem passar por uma outra equipe médica para fazer a avaliação. E aí deram umas medicações para o Rock. E aí o que aconteceu? Essas medicações que deram esses efeitos colaterais, vamos dizer. Que daí aumentou a saturação. Essa alteração, o que é? A respiração, a falta de ar, né? E aí ele começou a se sentir mal, foi para o pronto-socorro e ficou hospitalizado ontem. Parece que hoje ele já foi para casa. Mas agora ele só volta a trabalhar assim que depois o médico... que fizer o ajuste da válvula. Tem que fazer esse ajuste da válvula. Parece que esse ajuste da válvula... Essa é aquela válvula que ele tem na cabeça por conta da hidrocefalia. Lembra que a gente falou daquele líquido, né? Que tem no cérebro e com a válvula descarrega toda no estômago mesmo, no abdômen. E daí ontem ele se sentiu mal, tanto que tinham mais 2 quadros para serem gravados ontem à tarde, antes dele passar mal, que depois teve que dispensar o auditório e foram canceladas as gravações. Diz que o Silvio Santos ficou muito preocupado. Eu imagino. Muito preocupado. Meu Deus do céu, ele passou mal mesmo, a ponto de ter que sair de ambulância, parar no hospital, porque o mal-estar, né, foi muito grande. De fato, ele deu um susto em todo mundo. Agora já está em casa. Então, mais uma vez, repouso. Eu acho que ele tinha pego também aquele ritmo total de trabalho, né? O Rock já tinha voltado com tudo mesmo. Eles estavam fazendo gravação em cima de gravação, gente. Ele não consegue parar, né? Não. Ele tem uma vida assim, né? Ele tem um amor pelo que ele faz, que ele é diretor de público no SBT, ele mesmo diz. Então, assim, ele tem um amor pela caravana, pelo SBT, e ele não consegue ficar. Só que ele precisa entender que agora ele precisa estar bem, porque se ele não estiver bem, sempre vão ocorrer esses episódios. Ou diminuir um pouco a carga de trabalho mesmo, né? Alguém para ajudá-lo, para dar um suporte ali, também é uma hora boa de que isso venha a acontecer. Assim, poupa ele um pouco. Fica supervisionando, né? Sem precisar botar tanto a mão na massa. Porque, poxa, ele perdeu a voz, né? O negócio foi sério. Foi sério, muito ele chegou a perder a voz. Então, depois de muita fono, depois de trabalho, depois de acho que umas 3 vezes voltando e indo para o pronto-socorro, né, Sônia? Aí que ele voltou a trabalhar e agora ocorreu isso ontem. Mas olha, para vocês ficarem mais tranquilos, ele deixou um recadinho também aqui pra gente. Vamos ver. Mais uma vez quero te agradecer o carinho que você tem por mim e por todo o pessoal do SBT. Muito obrigado por você se preocupar comigo, graças a Deus estou bem. Você aguarda, a qualquer momento eu vou te visitar no programa para agradecer a mulher carinhosa que você é por esse povo brasileiro. Um abração para você. Gosto muito de você, te adoro. Não vejo a hora de ir para lhe dar um abraço pessoalmente. Que Deus abençoe você e essa equipe maravilhosa que trabalha com você. Tchau, minha estrela! Beijo, meu rei. Olha aqui, a gente fica te esperando, o programa está sempre de portas abertas, né? E realmente é bom pelo menos poder ver, né? A respiração ainda está um pouquinho, né? Ele está ofegante um pouco, mas já está em casa, já está estabilizado. O próximo passo vai passar essa crise aí, já fazer o ajuste e aí ele fica legal de novo, né? Vai ficar tudo em ordem. E depois se rever o esquema de trabalho dele, deixar ele mais na direção, na supervisão, no comando ali dessa área de lidar com o público, de estrutura, deixa ele mais dando as assessoradas que ele dá no Silvio também no palco, né? Forma uma dupla boa e já está de bom tamanho, viu? E a Nilda me confidenciou ontem. Beijo, viu, Janilda? Que ele é resistente em tomar os remédios. Ai, mas que coisa, teimoso, né? Não pode, Rock. Pelo amor de Deus. Não pode. Ele preza tanto pelo trabalho que o Rock é aquele tipo de pessoa que se ele está passando mal, ele não avisa. Ele fica tentando ele quer trabalhar a todo custo. Para ele ter sido levado para a ambulância, é porque realmente ele passou muito mal. Ele é daqueles que aguentam o tranco mesmo. Mas tem que tomar os remédios, tem que cuidar direitinho da saúde e voltar a trabalhar, que todo mundo te ama, Rock. Te ama, Rock. Pelo amor de Deus, se cuida, tá? Por todos nós também. Bom, daqui a pouco o Felipe tem mais bafões, nós vamos continuar aqui nossa roda da fofoca, porque tem
tem uma notícia que o pessoal está falando, não acredito, não é verdade, imagina, que exagero, porque a Marília Mendonça já estaria ganhando 10 milhões de reais. Acho meio exagerado também, você não acha não? Se você fizer as contas, você vai chegar... Muito de conta. Eu também sou péssimo. Pega a calculadora. Eu já usei a calculadora hoje para saber quantos salários mínimos ela ganha por mês. Por quê? 10 mil salários mínimos. Dá 10 milhões? Mas né? Aqui em São Paulo o salário mínimo é 900 e pouco. 10 milhões por mês. Ó. Alô, porteiro! Tô ligando pra te avisar que o homem que está aqui. Tá bom? Você quer ir no lugar dela? Alô, porteiro! Não, eu vou. 10 milhões Mas por vai mês. mesmo, Felipe, a gente dá maior força. Meu, 10 milhões por 10 mês pra milhões cantar. por mês. Aí eu fui mesmo? fazer... Não, porque eu falei, eu quero saber. Fazer uma comparação. Bom, mas é uma Wesley fábrica, Safadão é a chegou folha a de essa pagamento cifra. de uma fábrica. É mesmo. São 10 mil funcionários numa linha de produção imensa. ganhando cada um 22 anos de idade, anos. gente. Olha o que 10 o Uber milhões. perdeu. Olha, só de salário... Olha o tempo que você está só de perdendo, Felipe. Por Olha, favor. só de salário, se a gente for levar em consideração 1.700.000, vezes 4, que são os meses, que são a quantidade de semana no Sim. mês. Mas às vezes Vezes você tem 4, 2, 3 dá shows 6 no milhões e dia. 800. 6 milhões e 800, isso só de salário. Só para ela existir, só para ela gritar alô porteiro no tal. Alô porteiro! Só, 6 milhões e 800. Aí vem, acho que quantificado YouTube, vem Sim, quantificado toda essas histórias aquela todas. baixar Ela, música. ela deve ser o restolho, vem aí disso. Dá 10 De milhões. tudo isso, cascalho, né? mais muito Exatamente. dinheiro. 6 milhões e 800 por mês é bom dinheiro, né? Levando ela em tá consideração bem, realmente. que o salário do Faustão é 5 milhões. Ela é compositora também, bem lembrada, Também viu, Maria? tem. Ela tem muito sucesso mesmo. Dela mesma pro repertório Vocês já acham próprio e 5 para outros, milhões, né? muito. Você já acha É o que ele tá falando, o salário do do Faustão Faustão, alto, né? ela ganha o dobro. Ela ganha Só o isso. dobro, simplesmente. Mas também trabalha 10 mil vezes mais, né? Pois é, tem dias que ela tem 1, 2 shows. Não, e viajar diferente. pra lá e pra cá, mas tá compensando realmente. Parabéns aí Maravilhoso, pra Marília né? Mendonça, E né? acho que merecidos. Merecidos 10 milhões aí, porque realmente essa mulher veio pra Ela ficar. levanta a galera mesmo, né? Assim, eu quero que todas fiquem, todas, mas nós sabemos que sempre existe esse momento sazonal, que umas chegam Sim, e outras as outras vão embora e tal. Uma hora você tá nesse auge, daqui a Mas- pouco tá apenas bem, né? E assim vai. Mas a Marília Mendonça, eu tenho isso, eu tenho comigo que ela veio pra ficar. Viu, Nayara Azevedo? Ele tá te traindo assim não, de público para todo o Nayara não tá Brasil. fazendo Ele não tá nada. valendo nem 50 reais agora, tá Querendo vendo? ganhar 10 Felipe milhões. traíra. Ô, Sônia. Exatamente. Mas a Nayara não tá fazendo nada. Como não tá fazendo nada? não Tá tô- fazendo show pra caramba. Eu vi uma bronca do fã-clube dela. De quem? Da Nayara? É, da Eu sou Nayara. enlouquecido pela... Porque falaram que eu não falo. Você. Ó, Aí, Ângela. aqui, quer ver? Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Olha aqui os 50 reais. Agora é tarde. Ah, Olha aqui, é do fã-clube Nayara Azevedo, Nossa Rainha. E eles me detonam. Eu não quê? faço uma traíra, é o Felipe. Acabou de trocar a Nayara pela Marília Ah, Mendonça. até. E olha aí o que eles me mandaram. Sônia Abrão, muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Hoje, sexta-feira. Hoje, vocês sabem que a gente faz aquele balanço da semana, esvazia a geladeira. Nem lembro mais quem tá aqui dentro. Essa primeira semana aí foi bem corrida, né? Na verdade, já a segunda semana bem corrida. Mas nós vamos ver quem tá aqui e a gente vai descobrir quem sai e quem fica da nossa geladeira. Hoje, na nossa roda da fofoca, né, a gente tem o Vladimir Alves do site O Buchicho, Felipe Campos aqui na bancada com a gente, mas também com os seus bafões, viu? E a nossa primeira página que começa agora com uma informação que deixa todo mundo aí, né, bochichando, porque o namorado de Fátima Bernardes, o Túlio Gadelha, ele perdeu o emprego. E um emprego no qual ele estava há apenas 2 meses. E a informação é do Jornal do Comércio Online, lá de Pernambuco, dizendo que ele era o presidente
presidente da Interp, não é? O diretor-presidente da Interp, que é o Instituto de Reforma Agrária do Estado de Pernambuco, um cargo que ele tinha assumido em novembro do ano passado. Em dezembro estourou o romance dele com a Fátima Bernardes, chega em janeiro, ele acaba sendo exonerado e já tem o seu substituto nomeado, inclusive, não é? Que é o André Luiz Negromonte, é o substituto do Túlio Gadelha lá nesse cargo, nesse instituto. O que se diz? O pessoal não quis dar muito detalhe em termos por que a mudança, por que ele foi exonerado. A explicação é seca, é objetiva, ajuste partidário, né? Ele é de um partido e deve ter entrado outro de outro, é uma coisa que envolve política, porque ele sempre foi do mundo político, chegou a se candidatar a deputado, mas não foi eleito, e mesmo assim ele continuou nesse meio, tanto que assumiu esse cargo que é bastante importante, não é? Mas foi anunciada a sua exoneração. Então, em 2 meses, o namorado da Fátima Bernardes, né, perde o emprego. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo, tá? Com um namoro aí que vem sendo apontado, inclusive agora nos bastidores, né? Como eu disse para vocês, a explicação muito objetiva, fria, seca, ajuste partidário, ajuste político. Mas o que ferve nos bastidores, e todo mundo não consegue dissociar uma coisa da outra, é que seria mesmo por conta do namoro com a Fátima Bernardes. A gente nunca sabe, né? O que é alegado, que a exposição que ele tem, o fato de estar nas revistas agora, de estar sendo apontado nas ruas, reconhecido no Brasil inteiro, tá nas revistas de celebridades, nos programas de fofocas, ditos de fofocas, essa coisa toda, não combina com o cargo que ele exercia. Não tem a ver essa exposição. É uma coisa... Esse cargo exige que a figura do diretor-presidente seja preservada, é uma coisa que exige uma postura muito mais séria e até certo ponto fechada do que isso que ele está vivendo nesse momento. Aliás, desde que, né, ele e a Fátima Bernardes assumiram um relacionamento. Então, muito provavelmente, se isso não foi decisivo, teve um peso muito grande na balança para que ele perdesse o cargo. É a exposição, é ele se tornando uma celebridade também, entre aspas, por conta desse namoro. O pessoal também estava questionando muito essa história, ela tem 55 anos, ele tem apenas 29, isso gera muita polêmica, isso pode desagradar um eleitorado mais conservador, porque o pessoal mexido em política só pensa em eleição e em reeleição, não é? Então, essas questões que normalmente se faz nos bastidores, ou que se faz através dos programas voltados para o mundo artístico, voltado para o mundo da celebridade, eles começaram a fazer entre eles. E isso pode, de fato, ter tido um peso. Pode não ter sido decisivo. Realmente pode ter acontecido o ajuste político. Mas que o fato do Túlio Gadelha ter se tornado, tipo, uma celebridade por conta do romance da Fátima, isso com toda certeza, ninguém questiona não, é o que se comenta bastante lá nos bastidores, segundo as fontes que a gente estava conversando agora há pouco. Então pode ter esse lado. O Túlio não se manifestou ainda, não se sabe se ele vai se manifestar, e a Fátima Bernardes, né, que estava aí em férias com os filhos no Ceará, já está de volta ao trabalho, essa coisa toda, ainda também não fez nenhuma declaração em relação ao que aconteceu com o namorado. Talvez prefira não misturar as áreas, não misturar as coisas, tem que aguardar, ou ainda está assimilando a notícia de verdade. Agora, pessoal mais descontraído, pessoal das redes sociais, fica fazendo piadinha, já está fazendo piadinha com essa história, dizendo o seguinte: te cuida, William Bonner, porque vai indo um galã para a Rede Globo de televisão, falando que o Túlio Gadelha, porque virou galã também, né? O público feminino curtiu demais quando ele apareceu pela primeira vez ao lado da Fátima Bernardes, começou a falar, ele é lindo, começou aquela disputa entre ele e o Bonner, quem achava qual homem mais bonito, né? Se é que eles vão se pronunciar, e a gente vira essa página. E aí, ele vai fazer concorrência para o Bonner lá na Rede Globo? Você está acreditando? Vai ser
ou a Fátima sofrer retaliação na emissora por uma possível candidatura. Ah, não. Aí tentar acho que não ligar chega. um nome. Não chega, né? Então, de enfiar ele em malhação, né? Eu acho que ele vai direto para Deus salve o rei, né? Não falta público para ele. Ser repórter do programa da Fátima, Marmita, você acha? É verdade. De repente ele pega um viés social aí, faz umas reportagens na praia dele, né? De repente pode Ele é advogado, pode ser um consultor. Exatamente, pode ser um consultor do programa. Vamos ver, pode haver mais um encontro aí dentro do encontro. Não vamos né? dar muita dica, porque a gente concorre com o encontro de manhã. Ah, melhor para você. Então eu não vou dar dica nenhuma. Mas olha, se a Globo bobear, o melhor para você traz. Pronto. Né? Vai ser muito legal. Lógico. Aí, seu amigo, Cristian Marcelo, vendo? pode fazer a proposta. Olha, o Zuca, o Edu, a Mari, o Vlad e o Túlio. Né? O Gadê. Ah, que legal que vai ser. Tem o Zuca e tem o Gadê. Vai ser bem legal. Ah, tá. Olha a sugestão, não falta. Falaram que ele pode ser contratado, o Luciano está falando, como personal também, porque olha ele fazendo a corrida com a Fátima e na areia fofa e na areia quente, né? Tá aí, gente. E aí, como foi Esse romance tem feito bem pra ela. Tem feito bem pra ela, tem feito bem pra ele, mas acho que ela não estava esperando uma reviravolta dessa, nem ele, né? Então, vamos ver, depende dos bastidores também, que a gente não sabe, né? Ele é maravilhoso, né? Ele não precisa ser presidente de nada, ele não precisa. Ele é presente de Deus mesmo, ele só precisa pronto, estar né? pertinho da Fátima e ponto. E mais nada, e pronto. Bom, vamos continuar a nossa roda aqui, vamos ver o que a gente tem. E aconteceu algum problema aqui, mas eu já resolvi, tô ficando craque, né? Olha aqui, gente, Gugu renovou o seu contrato com a Record. Aleluia! 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 Pronto! Ai, até que enfim! Aí a gente não pode parar de falar nesse assunto. Aleluia por ele ter garantido aí o futuro de pelo menos um ano. Mas, né? ao mesmo tempo, uma certa tristeza. Dele talvez não poder ter vindo para a Rede TV, não poder ter ido para o SBT. Ah, sim, né? A gente acha Band, que também foi muito essas possibilidades. Com uma proposta de entrar de sola na guerra de audiência dos domingos. Pra fazer o que ele vai fazer, mas a Record gostei. não marcou bobeira. Mas ele vai fazer o Power Couple. É isso não mesmo? gostei. Que vai ser remodelado, Vai inclusive. ser remodelado. Por quê? Eles vão reajustar o programa. Inclusive, eles vão gravar na sede da Fazenda. Ah, é? Eles vão redecorar o espaço e vão gravar lá. Então, tem essa novidade. As provas, tudo vai acontecer vai lá. ser tudo feito lá. E aí já menos estão estudando sabia? de fazer ao vivo. Tá. Então vai ser tudo ao vivo, discussão ao vivo, votação ao vivo, eliminação ao vivo. Até porque, se faz gravado, eu conto. O Vlad é o terror, ele é o rei do spoiler aqui. Eu sou né? contra reality show gravado, nunca vi reality show Não, gravado. mas acho horrível também, você tem razão. E aí agora tem essa possibilidade. Aí eles vão fazer isso e o Gugu vai assumir o Power Couple. Com isso, o que teremos? Justos na Fazenda. Justos fica mesmo. Entendeu? Né? Agora tá legal. Estão falando também, mas isso é Rádio Corredor, tá, gente? Que o Justus não gosta muito dessa história de ter um único programa. Então, estuda-se a possibilidade, ou cogita-se a possibilidade, apenas isso, dele voltar com um esquema que eu particularmente acho que esse é o dele. Ali ele dominava, ali ele estava super bem, aí ele mostra um lado de homem fino, educado, culto que ele é, um bom entrevistador, aí tá valendo. Meu Deus, para que eu perco o emprego. É o Gugu. Ou é o Justus? É o Justus não. Olha aqui, que seria a volta do Roberto Justus Mais. Aquele programa era muito legal. Ali é o número do sapato dele, né? Ali realmente aquele é o Roberto Justus que a gente gosta, conhece e gostaria de ter de volta também, porque na Fazenda, Deus que me perdoe, no Power Couple também não foi muito diferente. Eu gostava. Foi um pouquinho melhor. Foi um pouquinho melhor, né? Mas o desastre mesmo é a Fazenda. Então seria um programa que eu acho que é de verdade a cara dele. Eu acho que o Gugu vai dar uma nova cara no Power Couple, porque além de apresentador, então ele cria, ele produz, né? ele dirige, então ele tem essa visão de televisão, do que vai ser bom enquanto um game, né, de casais. E tem essa novidade, mas assim, aí
descamba para a história de que o Justus vai continuar na Fazenda. Aí eu não gostei. Não, isso é certo. Deveriam Pode chorar na rampa. O choro é livre, como se diz, pode começar, não vai ter jeito. O Roberto Justus Mais é um programa que realmente a gente tem uma opção no domingo à noite, né? Principalmente quando ele passava no domingo à noite. É verdade. E tem umas, ele mesclava muito bem os convidados de acordo com o tema, né, do programa. Então aí trazia no final aquela história do vermelho, né? Que tinha a pergunta vermelha, enfim. Exatamente. Então o programa era muito bem produzido. Eu acho que foram as duas belas tacadas. Uma, um sucesso enorme, que foi o que trouxe ele para o grande público, que foi mesmo o Aprendizes. Um é tio, o outro é garotão, um é malhado, o outro não é. Aquelas coisas que a gente viu e que acompanha mesmo toda notícia de romance, de celebridade, não é? E agora a brincadeira ficou essa. Te cuida, Bonner, porque o outro lugar dele vai ser o novo galã da emissora, o novo galã da Rede Globo de televisão. Enfim, gente, o que se tem mesmo é isso, e agora é aguardar algum tipo de declaração oficial, se é que vai existir. Como eles não querem muito misturar essa história, não é, de cargo, de política, com o meio artístico, com a história de que qualquer declaração possa virar fofoca, então, de repente, não fala nada, a situação já está resolvida, já foi comunicado, já existiu uma comunicação oficial, porque a notícia saiu, inclusive, no Diário Oficial, não é? É uma mudança importante de cargo, e por aí não se mistura, não se toca em Fátima Bernardes, ele não faz nenhum tipo de declaração para não se juntar às coisas novamente, e fica cada coisa na sua área de uma maneira muito discreta. Ele pode aproveitar e curtir um final de férias aí, não é? E depois ver o que rola em 2019, aliás, em 2018, que na verdade só começa em março, é só depois do carnaval. Então agora é realmente descansar, relaxar, se preparar para uma mudança que possa vir a acontecer quando 2018 começar de verdade, tá? Vamos ver. Muita gente fala, agora ele não tem mais trabalho lá, ele pode mudar para o Rio de Janeiro. Gente, ninguém sabe o que vai acontecer. Vamos parar de especular. Eu acho difícil ele abandonar a vida e a carreira que ele tem por lá e os sonhos na política que ele tem por lá, mas de repente tudo pode acontecer, não é? Então é aguardar. E vamos conversar com os nossos convidados. Tudo bem, querido? Tudo bem, Sônia Abrão, muito boa tarde. Vladimir Alves aqui com a gente do site O Buchicho, Felipe Campos aqui com a gente, daqui a pouco os bafões, boa certo? Boa tarde, Sônia, boa tarde para vocês, boa tarde, Vlad. Felipe Campos. Olha só, eu acho assim que o Túlio ficou maior do que o partido. Se duvidar, acho que ele tenha ficado um pouco até maior que o próprio Estado, porque isso tomou uma proporção muito grande, né, na época. E ele, claro que ele teve uma mídia espontânea aí. Isso gera, inveja também, inveja, né? Se for candidato vai ganhar com toda certeza. Não ganhou daquela vez, mas vai ganhar agora. Gera dor de cotovelo, então eles já começam meio que querer cortar o mal pela raiz. O mal, não que ele é do mal, lógico, mas concorrência que ele poderia fazer, né? Porém, eu acho isso uma grande bobagem, assim, porque se ele é competente, ele já há muitos anos, antes de conhecer Fátima Bernardes, ele já lida com política, e já era militante, e já tinha também toda essa predisposição, tanto que ele assumiu o cargo. Tão jovem, num cargo tão importante, ele se dedica a isso há muitos anos, realmente, né? É uma pena, porque eu acredito que há especulações que ele vai se candidatar, tem cheiro de candidatura no ar. Mas não sei agora, eu acho que ele está começando uma nova fase da vida dele, não sei, talvez seja um momento ideal para isso. Ideal para isso mesmo. Vlad, você acha que é política ou a história do romance é que acabou prejudicando a carreira? Eu acho que o romance não. Acho que a repercussão, essa coisa toda. Não a carreira, mas que ele perdesse o cargo. Eu acho que pode ter sido não decisivo, o fundo deve ter sido política mesmo, mas eu acho que teve um ponto importante, acho que teve um peso. Se ele é filiado a um partido, possivelmente ele tem ou não intenção de se candidatar aí novamente. Mas, assim, a gente fica... 2 meses apenas no cargo. Teve toda aquela história, olha, ele foi nomeado. Não, ele não foi nomeado porque estava namorando com a Fátima Bernardes. Ele já estava preparado para assumir tal função. Aí vai lá e assume.
E assume agora, a função, assume o romance e dança em janeiro, né? E termina tudo. Olha, eu acho que nessa história toda deve ter alguma pretensão política. Eu nunca desconfiei de que isso tudo fosse algo relacionado à política. Às vezes o namoro ele pode ter se interessado por ela enquanto mulher, mas assim... não, né? Artisticamente... O que você vai levantar essa eu já lebre? levantei essa lebre o ano passado. De que talvez pudesse ser um palanque político. Nossa, sabe aquela coisa de unir o útil ao agradável? Às vezes ele não, às vezes a pessoa não tem intenção, não tem essa maldade. Sei, entendi. Mas vai saber, né? Ter uma visibilidade. Às vezes tem tanta gente, eu estava até conversando hoje com um motorista de aplicativo, tem tanta gente que tem uma oportunidade de fazer o bem para a nação, e aí a pessoa, quando tem a chance, não faz. Então, às vezes, numa dessa, ele tem a possibilidade e tem o desejo de fazer algo pelo próximo. Ele era presidente do ITERP, e pode fazer através da política. E ele era presidente do ITERP, né? Que é exatamente. um órgão extremamente Instituto importante. e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco. Mas esse papo tá ficando muito político, tô gostando não. A gente vai girar a nossa roda. Eu acredito que mais do que a Fátima ser um palanque para ele, tem esse lado de pesar contra, porque tem muita gente com esse preconceito, esse meio em que ele trabalha é bem do tipo, né? E também tem essa história que o Felipe tá falando, de repente fala, pô, meu cara tá virando celebridade, vai roubar meus votos aqui. Gente, nunca sabe, vamos esperar eles se pronunciarem.